Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então dar início com a pregação da mensagem para nós nessa manhã de domingo, pedindo que o nosso bom Deus, por intermédio, ação, poder do seu Espírito, venha se comunicar conosco, falar conosco ao nosso coração, nos dando entendimento, clareza, discernimento de tudo aquilo que será lido, comentado, explicado para a glória do nosso bom Deus. Nos capacita, Senhor, como mensageiros das boas novas, em nome do Senhor Jesus, e que todos nós sejamos alimentados com este pão, com esse alimento espiritual que o Senhor preparou para nós nessa manhã, para a glória do seu nome. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e agradecemos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos então ler no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, iniciando pelo verso número 27, vamos até o verso de número 40. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos diz assim então nosso Deus na sua palavra, em João 6, do 27 ao 40. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou seu selo sobre ele. Aí é o próprio Senhor Jesus, sabe? Está se referindo a ele, o Filho do Homem, que foi selado pelo Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo o desafiaram: que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Glória a Deus. Vamos repetir esse verso. Diante disso Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu o excluirei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Repetindo o verso 40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é a Ioreclai Decante, já nos provou o seu amor enviando o seu único Filho, o Senhor Jesus, para vir viver como homem aqui na terra. Ele, o Filho do homem, varão perfeito, se converteu, se tornou o nosso Salvador ao se sacrificar a si mesmo, a entregar a sua própria vida
ao derramar o seu sangue lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como nós sabemos, ressuscitou a Ioriclai de Canta, e aí esteve mais por um período de tempo entre os seus discípulos e depois retornou para junto do Pai, para a glória que lá ele havia momentaneamente deixado, e assim ele reassumiu a condição de Deus o Filho ao lado do Pai no céu. Glória a Deus. Então, a verdadeira vida depende de nós recebermos em nosso espírito esse alimento que é espiritual. Aqui Jesus está fazendo referência a um pão espiritual, não pão material, mas o pão espiritual, porque esse é o pão que dá vida. A verdadeira vida depende de nós nos alimentarmos do Senhor Jesus. Se nós reconhecermos e confessarmos o nosso Senhor Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós vamos receber a vida dele em nós, e aquilo que ele nos der para nos alimentar irá nos manter vivos espiritualmente falando, porque você é a mesma coisa, comparando com um fogo. Se você não alimentar o fogo com o que é necessário para ele se manter aceso, ele irá apagar, e aí perderá a sua natureza, não será mais fogo, porque já estará somente cinzas, e elas já não produzirão mais efeito algum da natureza do fogo. Assim também nós fomos criados para ter uma vida, mas uma vida com Deus. A verdadeira vida depende do nosso espírito nascer de novo e nós estarmos ligados em Deus para receber aquilo que vem dele para nós, e assim nós podemos também repercutir para outras pessoas o que dele temos recebido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, tudo que Deus tem nos dado, nós temos a incumbência, o dever de compartilhar, de repercutir, para que as outras pessoas também tenham a oportunidade de, tendo conhecimento de como é maravilhoso nós vivermos essa verdadeira vida, eles também se decidirem, escolherem também, reconhecerem também como nós que precisam de um Salvador, e assim também abraçarem ao Senhor Jesus, confessando a Ele como seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos também ler ainda em João 6, agora dos versos 47 ao 51. Nos diz assim, João, no capítulo 6 ainda, agora dos versos 47 ao 51. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, quem não crê no Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador não terá a vida eterna. Somente aquele que crê nele tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então, esse foi o pão que Jesus ofereceu. O seu sacrifício foi esse: oferecer a sua própria carne, a sua própria vida, para que nós tivéssemos a verdadeira vida, para que nós, assim como Ele ressuscitou, nós também fôssemos por Ele ressuscitados, através da eliminação da condenação que a nós estava imposta pelo pecado herdado de Adão e de Eva. Agora nós temos a verdadeira vida, a vida no Espírito, porque Jesus disse assim: quem crê em mim terá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Ou seja, o pão que eles comeram já simbolizava a própria pessoa do Senhor Jesus. Por isso que ele fala que tem que comer desse pão, porque o maná que foi dado aos hebreus ou aos judeus lá no deserto, enquanto lá eles estavam,
foi enviado por Deus através do pedido de Moisés, aquele povo foi alimentado. Eles eram alimentados com as codornizes e também com o maná, que era um pão vindo do céu, um alimento vindo do céu. Aquele alimento vindo do céu já estava simbolizando a vinda do Senhor Jesus do céu para se tornar alimento para nós, através do sacrifício dele mesmo, o seu sacrifício, da sua carne, que foi entregue por amor a nós, para que assim nós tivéssemos a oportunidade de recebermos a misericórdia de Deus e sermos perdoados dos nossos pecados, mediante o nosso reconhecimento de que Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 50 diz assim: este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Então, se eu simbolicamente estou comendo, me alimentando do Senhor Jesus, estou ligado nele, o meu espírito está ligado ao dele, porque nós nos tornamos um com ele. É a mesma afirmação que é feita em relação aos cônjuges quando se unem em casamento, se tornam uma só carne, estão tão unidos que é como se fossem uma mesma carne. Nós também precisamos estar tão unidos ao Senhor Jesus que é como se nós fôssemos uma só carne com Ele, mas na verdade nós não somos carne com Ele, mas nós somos espírito com Ele, o nosso espírito entrelaçado com Ele, com o Espírito Santo, e juntamente com Ele também e o Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vejamos agora em Êxodo, no capítulo 16 de Êxodo, vamos ler aqui alguns versículos. Vamos ler os versos de número 4, depois o 13, 14 e 15, para nos recordarmos desse episódio do maná, esse pão celestial que desceu também do céu, simbolizando a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Êxodo, capítulo 16, vamos ler o primeiro verso 4, depois o 13 ao 15. No verso 4 diz assim: então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Então Deus estava alimentando o povo com aquele pão, preparou aquele alimento vindo do próprio céu, mas tinha um propósito. Deus disse aqui: sairá o povo e colherá o pão de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Versos 13 a 15 agora. No final daquela tarde, apareceu um bando de codornas. Eram tantas aves que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés: isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse foi o maná que Deus preparou para o seu povo ali no deserto. E aquele alimento era dado uma porção todo dia. Deus estabeleceu inclusive uma medida que cada um deveria recolher. Não deveria recolher mais do que aquela medida estabelecida por Deus. E todo dia deveria ser recolhido aquele pão. Dia a dia, Deus enviava do céu aquele pão chamado de maná. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na verdade, maná é uma transliteração do nome hebraico que quer dizer o que é isto, que coisa é essa, na sua raiz original. E eles não sabiam o que era. E Deus não escolheu também um nome específico para que fosse
vamos dizer, batizado, fosse próprio daquele pão. Deus deixou consentiu que eles o chamassem dessa forma, e assim permaneceu eternamente, sendo chamado depois de maná. Mas aquele era um alimento preparado por Deus do próprio céu, caía do céu, e naquele pão, naquele alimento que nós chamamos de pão, aquele maná, ele continha os elementos, os nutrientes necessários para suprir as necessidades deles, juntamente com a carne das codornizes. Então eles não tinham outro tipo de alimentação lá no deserto, porque lá eles não tinham condições de plantar e obviamente nem de colher, por causa do solo, por causa do clima, que era impróprio para cultivar. Então eles se alimentaram dessa forma durante muito tempo. Assim foi. E esse pão, ele é tão relevante, o simbolismo dele, porque representa a própria pessoa do Senhor Jesus, que dentro da arca da aliança, Deus mandou que fosse colocado também um maná. Então nós sabemos que lá dentro da arca tem as tábuas da lei, nós sabemos que tem o maná, que é este pão que desceu do céu, e sabemos também que tem a vara, o cajado, de Arão, simbolizando também o pastoreio que foi dado também ao Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor, é o sumo sacerdote, o nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que deu a própria vida em favor das suas ovelhas, que somos nós. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então agora nós vamos ler em Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, vamos ler o verso de número 6 e depois do 9 ao 13. Vamos agora procurar fazer um paralelo entre o maná, como o pão vindo do céu, um alimento natural, com o Senhor Jesus, também o pão vivo que desceu do céu, como o nosso alimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos a necessidade tanto do pão natural para alimentar o nosso corpo, para nos manter com vida, com saúde, o alimento diário para o nosso corpo, quanto do alimento espiritual. Vamos ver agora o que o Senhor Jesus nos ensinou na oração conhecida como oração modelo, ou mais atualmente, modernamente, como o Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 6 nos diz assim: Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Verso 9 agora: Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão diário, dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a parte hoje, dentro da mensagem de hoje, que nós queremos dar ênfase, comentar, é o que está no verso número 11, nessa oração modelo, ensinada pelo Senhor Jesus a nós, aos seus discípulos, no passado e a nós hoje. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Então nós temos necessidade de recorrer a Deus diariamente, tanto para sermos alimentados materialmente falando, alimentar o nosso corpo, é o alimento que vai nos manter com vida, com saúde, conforme dizíamos, mas também para receber dele o maná do céu, o pão celestial, o alimento para o nosso espírito.
Louvado aí Oreclai, Dereclai, Decantiai. E esse alimento está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, nós não estaremos sendo alimentados por Ele. Para que nós estejamos alimentando o nosso espírito diariamente, nós precisamos estar em Cristo, estar ligados. O nosso espírito tem que estar ligado ao Espírito dele, o Espírito Santo que o representa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se nós queremos viver a vida que Deus tem para nós queremos viver como Deus requer de nós, Deus espera de nós, nós queremos agradar a Deus e sermos mais abençoados por Ele, nós precisamos desse alimento todo dia. Você, por exemplo, se alimentar o seu corpo com alimento natural, uma vez só por semana, imaginando que vamos fazer uma comparação entre o alimento natural e o espiritual. Você vem ao culto uma vez por semana, você vem na igreja cultuar a Deus uma vez por semana, e você só busca a presença de Deus, só se aproxima do Senhor, só cultua a Deus, só ora de uma forma mais intensa, de uma forma mais dedicada. Enfim, você passa um tempo realmente na presença de Deus quando você, aos domingos, quando você está aqui na igreja cultuando. Você sai, fica a semana toda. Você se alimenta uma vez só por semana. O alimento ele vai te fortalecer naquele dia. No segundo dia, você vai começar a sentir necessidade de repor a alimentação, porque o seu corpo vai pedir mais alimento, porque você está gastando energia. Você no seu dia a dia, por mais que você não faça tanto esforço físico, mas o seu corpo, o nosso corpo consome, transforma o alimento em energia necessária para nós nos mantermos com vida e com saúde. Então a nossa energia vai acabando. Nós temos que repor a energia através da alimentação. Da mesma forma o nosso espírito. Você vem no domingo, sai com o seu espírito alimentado. Depois, segunda-feira, você ainda tem uma reserva. Terça-feira sua reserva já está pouco. Quarta-feira sua reserva já está quase acabando. Quinta-feira sua reserva já acabou. Hipoteticamente falando, porque não precisa ser exatamente assim. Mas tem uma lógica, tem um sentido verdadeiro, real nisso que nós estamos falando. Por isso que o Senhor Jesus mesmo ensinou que nós devemos orar todos os dias. Se a oração é para pedir o pão, hoje, dá-nos hoje o nosso pão diário. Então, todos os dias nós devemos orar e pedir o que nós precisamos receber dele. Ele deu um modelo, mas não significa que nós vamos orar somente de acordo com esse modelo. Nós precisamos falar com Deus de todas as nossas necessidades. Ele conhece as nossas necessidades, conhece as suas, conhece as minhas, conhece de todos nós. Mas, se nós quisermos receber dele aquilo que nós precisamos também pedir, porque nós vamos demonstrar a nossa confiança nele, esperando receber dele aquilo que nós estamos a ele pedindo. Como que eu vou alcançar alguma coisa, se tudo depende da minha fé em Deus, da minha confiança em Deus, se eu não demonstrar a ele que eu preciso e que eu espero receber dele, e que eu confio que ele pode me abençoar, que ele pode me ajudar, que ele pode me fortalecer, que ele pode me libertar, que ele pode me renovar, enfim, que ele pode fazer tudo o que nós precisamos, de acordo com a sua vontade. Não adianta nós pedirmos algo contra a vontade de Deus, que dele nós não receberemos. Mas se nós pedirmos em consonância, em conformidade com a vontade dele, ele terá prazer em nos abençoar, desde que nós peçamos com fé, sem duvidar. Amém? Mas isso precisa ser diariamente, ou seja, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, com a Trindade,
em tempo integral. Quando fala da oração no dia de hoje, é um tempo mais específico que nós devemos separar para Deus, para passar com Deus. Qual é esse tempo, pastor Luiz Henrique? 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 minutos. Eu tenho que confessar que eu estou em falha nesse tempo de 2 horas e 40 minutos, mas é o que Deus determinou para nós, porque isso se refere à primícia, ou seja, a palavra de Deus fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós buscarmos em primeiro lugar, colocarmos em Deus em primeiro lugar, tudo mais será por Ele abençoado. É a mesma coisa da primícia. Se você santifica o primeiro fruto, você pede a Deus para santificar, você consagra e oferece a Deus, todo o resto será abençoado por Ele, tudo será consagrado a Ele. Então nós devemos todos os dias nos consagrar a Deus, para que Ele nos santifique todos os dias, para que Ele nos abençoe todos os dias. As primeiras horas do dia para Ele, não importa o seu horário, cada um aí tem os seus afazeres, os seus compromissos, as suas obrigações. Não é tão importante o horário. Muita gente estipula que tem que orar às 3 horas da manhã. É bom orar às 3 da manhã, mas não é o mais importante. O mais importante é que você tenha o seu horário, que seja o primeiro horário do dia, para consagrar a Deus, para que assim todo o restante do dia seja santificado por Ele, seja abençoado por Ele. É a mesma coisa do dinheiro. Se nós devolvemos para Deus, reconhecendo tudo que vem para nossa mão, para usar, para gozar, para administrar, vem dele, nós estamos consagrando tudo a Ele, reconhecendo que vem dele, que Ele é que nos provê o nosso pão diário, inclusive no aspecto material, porque você não compra alimento se você não tiver dinheiro. Então você precisa do dinheiro também para se alimentar. Então, se você consagra tudo a Ele, todo o restante, os 90%, serão abençoados. Ao tempo que, se a pessoa ela não é dizimista, não consagra a Deus os 10%, os 90% que deveria ficar com ela, ou seja, os 100%, não serão abençoados por Deus. Deus pode fazer uma pessoa prosperar porque Ele é justo? Pode. Mas a palavra de Deus nos alerta que a riqueza é a raiz de todos os males. Então, quando a pessoa ela deixa de honrar a Deus, colocando a Deus em primeiro lugar, e ela começa a viver dando mais importância a outras coisas materiais, porque quando Deus não honra a Deus, não coloca a Deus em primeiro lugar, e Deus é Espírito, automaticamente ele estará colocando coisas materiais no lugar de Deus, no lugar que deveria ser de Deus, sejam pessoas, sejam coisas mesmo, objetos, seja o dinheiro em si, sejam bens, sejam posses, sejam animais, seja o que for, sejam imagens que ele adora, esculturas, o que quer que seja. Se ele não coloca, se eu, você não colocarmos a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, e assim nós estaremos incorrendo nesse risco. Automaticamente a pessoa que não coloca Deus em primeiro lugar, talvez sem perceber, ela colocará outro no lugar que seria o de Deus, ou uma pessoa, ou o cônjuge, ou o filho, ou o trabalho, a profissão, a inteligência própria, as coisas próprias. É como eu falei, as imagens, a religião, que tem gente que idolatra até a religião. Não, a minha religião é a única que salva, a única, se for dessa religião vai para o céu, se não for não vai, misericórdia. Então tem tudo isso, como nós sabemos. Então nós precisamos
atentar para essas coisas e saber que nós dependemos de Deus o tempo integral. Por que Jesus ensinou que nós devemos orar pedindo todo dia? É porque Ele vai se esquecer de nós, vai esquecer que nós precisamos dele todo dia? Não, é porque nós é que não podemos esquecer que precisamos dele o tempo todo. É para isso nos ajudar a estar com a mente e o nosso coração dependentes de Deus. O Senhor Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então, se nós não enchermos a nossa mente e o nosso coração com aquilo que Deus está nos ensinando para vivermos de acordo com aquilo que Ele requer de nós, com a maneira como Ele estabeleceu para nós vivermos, nós não vamos ser abençoados da maneira como Deus quer nos abençoar. Nós vamos, talvez, quem sabe, viver até de uma certa forma bem, mas com limitações, com restrições. Em algumas áreas, por exemplo, a gente pode até ter conquistas, mas em outras não. Às vezes a pessoa, você vê que ela passa anos e anos e não sai, um certo problema de uma certa área da vida dela não se resolve. Por quê? Será que é porque Deus não quer abençoar, ou porque a pessoa não está se ajustando àquilo que Deus requer dela, aquilo que Deus espera dela? É claro que o erro, a limitação, a falha não está em Deus, está em nós. Então, se eu não estou conseguindo superar uma certa situação e o tempo está passando, a situação permanece e eu não consigo sair daquele problema, daquela situação, é porque está faltando algo, e está faltando algo da minha parte, não é da parte de Deus. Eu preciso mudar. Se for liberar perdão, se for ser mais, me esforçar mais, quem sabe no trabalho, corresponder mais, porque às vezes a pessoa é cristã e ela pensa que por fato dela ser crente, Deus vai abençoar ela agindo de qualquer jeito. Ela vai no trabalho, ela nem bom testemunho não dá, ela não é uma boa profissional, ela não desempenha bem a sua atividade no seu trabalho, enquanto que ela deveria se dedicar, se esmerar em ser o melhor profissional ali, para que a pessoa olhe para ela, quem não é cristão, olhe o seu testemunho e se admire, fala: nossa, mas como é que você é dedicado, como você é responsável, como você é pontual, como você trata bem as pessoas, os clientes, enfim, como você é um bom profissional. Aí o que nós vamos falar? Não, é porque Deus está comigo, Deus me ajuda, Deus me abençoa. Então nós vamos glorificar o nome do nosso Deus com o nosso testemunho. Agora a pessoa que é crente pensa que pode faltar, pode chegar atrasado, pode ser bagunçado. Da mesma forma também, quando a pessoa não lida da maneira certa com as finanças, faz dívida, não paga, atrasa. Não, Deus sabe. Não, esse mês eu não vou devolver o dízimo não, porque Deus sabe que se eu devolver o dízimo eu não dou conta de pagar as minhas contas. Bom, se você não consagra a Deus os 10%, que foi só a parte que Deus requereu, para honrá-lo, e você não terá os 90% também abençoados. Ou você consagra tudo a Deus e Deus vai abençoar na totalidade, ou então você vai ficar por sua conta. Porque quando nós fazemos aquilo que Deus tem compromisso, Ele tem compromisso com a sua palavra, Deus se compromete em nos corresponder conosco, em nos ajudar, em nos capacitar, em nos abençoar. Mas se assim nós não fizermos, nós ficaremos por conta própria. O homem confia, o homem que não é temente a Deus, que não tem esse entendimento, não tem essa postura de colocar Deus em primeiro lugar em tudo, ele tem capacidade para fazer muitas coisas aqui na terra, mas essas coisas que ele faz não são para a glória de Deus. Então isso não vai se traduzir em obras que agradem a Deus. Essas obras para Deus não terão valor nenhum. Tudo que eu fizer aqui que não for para glorificar a Deus não terá o reconhecimento de Deus como sendo para Ele. É lógico, é claro isso. Então, se nós queremos fazer algo para agradar a Deus,
nós devemos realmente consagrar tudo a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi por isso que o próprio Senhor Jesus disse, aqui, quando nós lemos lá no Evangelho segundo João, no capítulo 6, ele disse assim, eles perguntaram, verso 28, então eles questionaram a Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou, respondeu de uma forma enfática, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por Ele foi enviado. Então nós precisamos crer no Senhor Jesus, e crer no Senhor Jesus significa crer na pessoa dele e crer nas palavras dele. Aquele que me ama me obedece, aquele que me ama me obedece. Se nós amamos a Ele, nós temos que obedecer a Ele, isto é, crer na sua palavra e viver de acordo com a sua palavra, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com as Escrituras Sagradas. Assim nós estaremos demonstrando que nós amamos a Deus. Se nós verdadeiramente amamos a Deus, o próprio amor de Deus nos constrange. Nós somos constrangidos pelo amor dele quando nós estamos vivendo no amor dele, e assim realmente nós nos sentimos constrangidos, isto é, nós nos arrependemos, nós nos entristecemos quando nós não correspondemos com Deus, quando nós não seguimos as instruções de Deus, isto é, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos de Deus o tempo todo, em tempo integral. Nós não podemos prescindir dele na nossa vida em momento algum, e devemos nos dedicar mais a consagrar tudo a Ele, inclusive o nosso tempo, conforme nós dizíamos. Nós temos 24 horas por dia para fazer tudo o que nós precisamos. É tempo mais que suficiente, embora alguns dias a gente corra um pouco mais do que os outros, com muitas coisas para resolver, mas se nós formos pessoas dirigidas pelo próprio Espírito Santo, Ele nos dará todas as condições de administrar bem até mesmo o nosso tempo, porque Deus ele é organizado, Deus faz tudo com ordem e decência, e Deus, você pode ver lá na obra da criação, em cada dia é considerado dia, que nós não sabemos se realmente é um dia de 24 horas, provavelmente não, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então cada dia ele fez uma obra, ele fez uma parte da obra da criação. Então ele faz tudo de forma planejada, organizada, no tempo devido. Deus não se adianta nem se atrasa. Então nós podemos aprender e devemos aprender com Ele, com a ajuda do Espírito Santo, a organizar bem também a nossa agenda, o nosso tempo, para dedicar o tempo necessário para passar na presença dEle, consagrado a Ele, louvando, adorando, meditando, lendo, estudando a Bíblia, lendo um bom livro que nos auxilie também a compreender melhor as Escrituras Sagradas, nos alimentando o nosso espírito, alimentando diariamente o nosso espírito. Esse tempo nos é necessário para que o nosso espírito se fortaleça em Deus, Iureclai de cantar, porque se assim nós fizermos, nós estaremos fortes, e aí nós seremos vitoriosos em todas as batalhas que nós enfrentarmos. Agora, se a pessoa está fraca, vem um problema, ela esmorece. É a mesma coisa do físico, do corpo. Se o seu sistema imunológico, seu corpo, se a sua saúde não estiver boa, qualquer gripezinha vai te derrubar. Mas se o seu corpo estiver bem cuidado, bem alimentado, você estiver fazendo atividade física, você tem boa resistência, o seu sistema imunológico está bem preparado, quando vier uma gripe ele vai combater. Você pode sentir ali algum sintoma, mas isso não vai te derrubar. E assim também espiritualmente, vem os problemas que nós muitas vezes não estamos esperando, porque vem mesmo, ou conosco, ou com alguém da nossa família, alguém adoece, alguém morre de uma forma inesperada, enfim, tantas coisas podem acontecer, até mesmo perder um emprego, mas enfim, a crise econômica está aí assolando o nosso país, e enfim, nós não sabemos o que está por vir no dia de amanhã.
Então nós precisamos estar preparados dessa forma, nos alimentando diariamente desse pão, Aioreclai, que fortalece, que nos dá vida e nos fortalece e nos prepara para as batalhas diárias. Amém? Então que essa mensagem tenha falado com você, assim como falou comigo, e que ela seja um alimento forte, nutritivo, poderoso para te ajudar a viver integralmente da forma como Deus quer e tem para você. Uma nova vida e uma vida com abundância de tudo aquilo que Deus tem para nos dar e nos oferecer e nos proporcionar. Amém? Sejam todos abençoados, os presentes, os que vão ouvir essa mensagem através dos canais da internet, que tenham uma semana abençoada, guardados, protegidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí hoje declaro que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo, aí eu declaro, e a paz, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E graças a Deus. Amém.